A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo 15, que diz: Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Nós estamos falando sobre um tema fala Salvador, Senhor e Rei, falando sobre Jesus Cristo. Falamos no episódio anterior que Jesus é o Salvador, e agora nós vamos estar falando que falamos que o Jesus é o Senhor. Então, mediante a essa passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 27, nós vamos ver que o título Senhor é o nome que exalta a pessoa de Jesus. É o equivalente a Jeová, ou tradução de Adonai. Jesus é o Senhor exaltado. Senhor é, portanto, o título de sua exaltação. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 36. Então, Jesus é Deus exaltado. Então, nós vamos observar que os judeus, incluindo-se os discípulos, eles tinham uma noção do reino de Deus totalmente equivocada. Eles esperavam que Jesus implantasse imediatamente um reino externo, terreno, algo político, ou até judaico. Então, mas Jesus ele vai instituí-los por meio de uma parábola, que é o versículo 11 do capítulo 19 de Lucas, ao qual diz: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, ao contar a parábola das 10 minas, Jesus ele mostrou aos judeus que seu reino não viria na hora e da maneira que eles esperavam. Então, vamos ver agora as principais lições desta parábola. A primeira lição é que Jesus é o rei que voltará para tomar posse do seu reino. Então, certamente, os ouvintes de Jesus, os ouvintes judeus, eles conheciam a situação política de sua época. Então, após a morte de Herodes, o Grande, em 4 a.C., seus filhos Arquelau e Antipas foram até Roma para pedir o direito de reinar sobre a Judéia. Então, reis, vassalos, eles não podiam governar automaticamente. Eles tinham de ser nomeados por Roma. Por causa da impopularidade de Arquelau, contudo, foi enviada uma comitiva até Roma, pedindo sua deposição, o que foi atendido. Então, dessa forma, os 2 filhos de Herodes continuaram como etnarca e tetrarca, respectivamente, em suas regiões, e não como reis. Então, Jesus, após a paixão, irá para o céu a fim de ser exaltado pelo Pai. Versículo 12, quando diz: então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ao ressuscitar, Jesus foi para o céu, onde todo o poder e toda a autoridade lhe foram dados. Então, ele reinará sobre tudo e sobre todos, em benefício da sua igreja, e voltará à terra uma segunda vez, mas não imediatamente. Então, Jesus é o rei que voltará para tomar posse do seu reino. E o reino dele não é desse mundo, como muitos achavam e esperavam. Vamos ver a segunda lição é que devemos ser fiéis enquanto aguardamos a volta de Cristo. Então, uma mina diz respeito ao salário de 100 dias de trabalho. Jesus confia a cada servo uma mina, e ordena que cada um invista seu dinheiro de forma sábia. Quando ele diz no versículo 13, chamou
10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhe: negocia até que eu volte. Então, as 10 minas são os dons, e a missão que Jesus dá à sua igreja, a cada crente, para que possamos desenvolver e promover o crescimento do reino de Deus. Cabe, portanto, a cada crente ser fiel a usar aquilo que lhe foi confiado, não escondendo nem se eximindo de sua responsabilidade no mundo. Então, a ordem do Senhor ela é bem clara. No versículo 13 ele diz: negocia até que eu volte. Então, todos nós temos a oportunidade e o privilégio de usar nossos dons e talentos, a cada dia de nossa vida, com o intuito de apresentar fruto quando o Senhor voltar. Então, devemos ser fiéis enquanto aguardamos a volta do Senhor. Esse é o ponto que nós precisamos estar ligados, que os nossos dons e talento, a cada dia seja executado, exercido na nossa vida, não como algo de uma obrigação, não como algo que não te dá prazer, mas algo que é um privilégio para cada um, é uma oportunidade que temos de estar cada dia fazendo para o Senhor. Então devemos estar aguardando a volta de Cristo, como se Ele fosse voltar ainda hoje. A terceira lição é que devemos reconhecer o senhorio de Cristo, tomando o exemplo do evento político sobre Antipas, cujo irmão havia sido rejeitado pelos judeus. Jesus ele diz no versículo 14: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então, politicamente, os judeus haviam rejeitado um governante ímpio e cruel, mas espiritualmente eles rejeitavam a Cristo como rei soberano. Então, eles não queriam que Jesus reinasse sobre ele. Mas embora os seus não o tenham recebido, sua missão foi bem sucedida. Então, devemos reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. Muitos olhavam e achavam que Jesus politicamente iria resolver o problema. E muitas das vezes abraçaram outros por quê? Porque ali eles achavam que ele seria a solução. Então rejeitaram o governo de Cristo, mas aceitaram o governo de um ímpio cruel, ao qual ali fez atrocidade contra o povo de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele não queria que Jesus reinasse, mas embora os seus não o tenham recebido, a missão foi bem sucedida. Importa que a missão seja sucedida, não importa bem sucedida, não importa como seja, até como vai ser o fim, mas que a missão ela seja bem sucedida para a honra e glória do Senhor. A quarta lição é que todos prestaremos conta a Cristo quando Ele voltar. Então Jesus ele vai voltar como rei, e acertará as contas com todos os seus servos e concidadãos. Versículo 15, que é o nosso devocional, que diz: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos que dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Então era comum que alguns servos recebessem grandes quantias de seu senhor para administrar. Então os crentes também, nós também, ao receberem dons e talentos, têm a responsabilidade de servir na igreja e evangelizar o mundo. Então, quando nós recebemos do Senhor dons e talentos e temos essa responsabilidade de servir na igreja, evangelizando o mundo, fazendo a obra do Senhor, e não se escondendo, não arrumando desculpa e nem fazendo de má vontade. Aos servos fiéis, Jesus ele vai recompensar, proporcionalmente ao lucro alcançado. Perceba que a recompensa e a responsabilidade adquirida pelos servos fiéis são muito maiores do que os que receberam inicialmente do seu Senhor, pois lhe foram entregues cidades ou distrito para que administrasse. Então, quanto ao servo que guardou a mina, a ele confiado, o Senhor tomou e deu ao que tinha 10. Então a matemática do reino ela é favorável àqueles que buscam desempenhar bem o seu papel no mundo. Então Deus
ele não aceita desculpa de quem é infiel, né? E ainda lhe impõe a culpa, né, pela infidelidade, né? Quanto aos cidadãos infiéis, isto é, aqueles que o odiavam, né, versículo 14, eles receberão punição severa. O versículo 27 diz: quando, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, né, e executai-os na minha presença. Então, a severidade do Senhor é implacável com aqueles que o rejeitam, né? Trata-se do juízo final, quando então prestaremos conta do que fizemos com Jesus e com a sua palavra. Então, um dia todos nós prestaremos conta daquilo que nós estamos fazendo. Então, todos nós precisamos estar ligados e desenvolvendo a cada dia, né, aquilo que recebemos do Senhor, de dons e talentos, né, tendo a responsabilidade de servir a igreja, né, e as pessoas, né, evangelizando o mundo, né, com alegria, né, e não com tristeza, né. Nós observamos que a cada dia, né, as lutas têm se levantado, as dificuldades, tentando muitas das vezes nos parar, tentando achar que a missão, né, não vai ser possível completar a missão, mas se Deus nos deu uma missão é porque Ele confia em nós, Ele sabe que através do seu Espírito, né, através da dedicação, né, do servo, Ele vai granjear outros talentos para o Senhor, né, Ele vai realmente estar promovendo o reino do Senhor Jesus nessa terra. Então, que nós possamos estar, né, entendendo que Deus ele recompensará, né, na proporção de nossa fidelidade. Pode ter certeza que haverá recompensa e vale a pena, né, fazer a obra do Senhor. Então não devemos fazer suposições sobre o tempo da volta de Jesus, né? Devemos trabalhar na obra de Deus com afinco enquanto aguardamos a volta de Cristo, né? Devemos nos desfazer de todas as desculpas por não frutificarmos, né? Muitas das vezes tem um monte de desculpa, podemos colocar tantas coisas, né? Porque fomos ofendidos, porque somos perseguidos, porque não dá para fazer, porque estamos ocupados, porque tem que cuidar disso e daquilo. Irmão, nós precisamos entender, né, que não tem como a gente ficar dando mais desculpa para o Senhor, né? Devemos trabalhar com dedicação na obra de Deus, né? Enquanto nós estamos aguardando a vinda do Senhor, precisamos estar fazendo a obra do Senhor, porque não tem como aguardar a vinda do Senhor de braços cruzados. Não tem como guardar a vinda do Senhor se lamentando, achando que você está sendo perseguido, que está passando por tantas coisas. E na verdade, né, devemos desfazer de todas, né, as desculpas, porque as desculpas são muitas, né, para não frutificar no reino do Senhor Jesus. Cada um tem o seu, né, e as suas responsabilidades. Todos nós temos, cada um, né, tem responsabilidade com a família, responsabilidade com o trabalho, responsabilidade, né, com a casa do Senhor, e nós precisamos estar administrando bem o nosso tempo para que nós não venhamos esse tempo ser roubado, né? Então, nós possamos ser daqueles que vai ser encontrado pelo Senhor e vamos prestar conta a Ele de tudo que Ele está nos entregando, de tudo que Ele nos entregou, né? Que nós possamos realmente estar cada dia honrando o nome do Senhor, né? Que a cada dia não enterrando nossos talentos, mas pelo contrário, né? Possamos estar a cada dia, né, entendendo que Deus ele recompensará na proporção da nossa fidelidade. Então que nesse dia você fique com essa palavra. No próximo episódio nós vamos falar que Jesus é o Rei, né? Que é o último episódio dessa série, já os dois últimos aqui nós já estamos falando de Jesus como Salvador. Estamos falando do Senhor Jesus como Rei, né? Que é o que nós vamos falar daqui. Falamos agora como Senhor. Então, que você continue conectado nessa palavra. Examine a palavra do Senhor, né? Fortaleça cada dia lendo a palavra, ouvindo, compartilhando, né? Repetidamente ouvindo, né, as palavras do Senhor. Isso é importante para que nós possamos, pois muitos têm morrido porque não está ouvindo, dando ouvido à palavra do Senhor. Muitas são hoje de entretenimento, muitas são as distrações hoje, e faz muitas das vezes a gente não ter nem paciência de ouvir um áudio, né, de 20 minutos, 14 minutos, enfim, né, ficamos com dificuldade de ouvir, porque muitas são as preocupações, mas que nesse dia você possa vencer toda a limitação, você possa ir para a palavra do Senhor, ouvir o Senhor falar, Ele fale ao teu coração, te fortaleça nesse dia. Que Deus te abençoe.